Estamos apresentando Batom em Prosa. Entrevista. E temos a honra, né, de receber mais uma vez a advogada Bruna de Holanda. Ela é especialista em direito de família e é uma defensora dos direitos das mulheres. Neste mês de janeiro, completa um ano, né? Um ano que ela viveu um episódio extremamente doloroso, um crime que marcou a sua trajetória, mas que também despertou uma luta ainda maior por justiça, né? E acolhimento das mulheres, especialmente aquelas que sofreram algum abuso, alguma violência sexual. Neste início de 2025, a Bruna retorna aqui ao Batom e Prosa para o lançamento do seu e-book. Que bom! É o nome Renascer e Coragem, uma jornada de superação e justiça. É isso? Boa noite, Bruna. Seja muito bem-vinda ao Batom e Prosa. Boa noite, Deise, boa noite a todo mundo que está assistindo aqui. É uma honra estar aqui de novo, poder falar de outra perspectiva, né? Tudo que eu vivi. Final do mês faz um ano e eu tentei ressignificar muitas coisas, muitas partes minhas que foram quebradas nesse 2024. Eu reuni os caquinhos e tentei ressignificar. E é justamente isso que a gente vai perguntar primeiro, tá, Bruna? Certo. Um ano, né? Como é que você descreveria o impacto emocional, psicológico que causou o último ano desde o Sim. acontecimento? A primeiro momento foi devastador. Para os primeiros meses eu sobrevivi. Eu não fazia mais nada a não ser tentar sobreviver. Não só a violência que eu sofri, mas os outros tipos de violência que eu venho sofrendo ainda até hoje. Não só o crime, né, mas a violência política, a violência institucional, processual, tudo meu vazou, então eu senti como se fosse uma violência que foi, não é? E durante esse primeiro momento, eu recebi vários relatos de pessoas que passaram algo semelhante ao que eu passei. Só que aí eu não conseguia dar conta das mensagens. Veja, eu tudo viralizou, o vídeo viralizou, aquela live, e de 2.500 seguidores, 2.400 seguidores, eu fui para quase 14 mil. Hoje estou com 12 mil, dei uma enxugada, os curiosos, né? De plantão, né? Viram que eu não ia estar falando ali, não ia estar alimentando, porque eu não sou aquilo somente. Isso faz parte da minha história, mas eu não sou somente aquilo. E aí, com o passar do tempo, eu fui lendo as mensagens, fui recebendo outras mulheres, né? Eu ajudei naquilo que eu pude ajudar, né? Com o meu conhecimento, com a técnica, com os conhecimentos que eu fiz em 2024, né? O caminho das pedras, né? Eu repassei o caminho das pedras para as outras mulheres, para outras mulheres. E foi aí que eu veio a ideia de ressignificar. E eu escutava muito. Poxa, Bruna, você foi forte, né, você deu voz. Eu denunciei porque você denunciou. E isso para mim representou muito. Então, e aí eu fiz esse e-book. Na verdade, foi um relato mesmo do que eu vivi, da parte emocional, parte psicológica, profissional, né? O caos que ficou a minha vida a princípio, naquele momento. E aí eu resolvi fazer esse e-book. Já está disponível, tá no link na minha bio. Ele vai ser comercializado por um valor simbólico e todo esse valor vai ser revertido para uma instituição chamada Madam, que
que Da é Aninha. coordenada É, pela Ana. A primeiro momento, a Ana queria conversar comigo, eu não queria, na verdade, não queria falar com muita gente. Eu estava vivendo aquele luto. E aí eu tive a oportunidade de conversar com a Ana e a Ana me relatou várias situações. E a gente precisa de instituições. Hoje nós temos algumas instituições aqui em Sergipe, aqui em Aracaju, Ressurgir, né? Tem o Madan, tem outras instituições. Eu quero também deixar aqui o meu contato para que outras instituições quiserem entrar em contato comigo, eu empresto a minha voz, porque fazem um papel fundamental junto com o Estado, com a prefeitura. Eu acho que esse é o caminho, certo? o título do seu e-book, Renascer e Coragem, uma jornada de superação e justiça. Sim. É, a motivação, você que de certa forma ele virou uma espécie, seria uma espécie de diário, Foi, né? Foi, eu, né? eu, eu Eu escrevo, percebi isso, eu escrevo bastante. Eu tenho, inclusive, um aplicativo no meu celular que é diário. E eu sempre gostei de agenda, sempre gostei de escrever muito. E aí eu reuni algumas partes, as partes mais importantes, as partes que eu achava que precisavam, que as pessoas precisavam saber agora, nesse momento. Tem muita coisa que eu quero falar ainda, mas eu ainda não posso falar. Mas um dia eu vou falar. Um dia vou eu vou falar. falar. É. E a sua primeira audiência ocorreu recentemente, Sim, né? aconteceu no ano Você passado. pode compartilhar um pouco esse momento, assim, o que foi essa experiência? O que é que ela lhe mostrou, né? Que precisa mudar, por exemplo, o sistema de justiça. É, então, a audiência aconteceu dia 10 de dezembro do ano passado. Eu preferi fazer a audiência junto com as minhas advogadas, que não são daqui. Eu tinha uma advogada que era daqui que estava me acompanhando, mas acabou saindo, né, por motivos dela mesma. E eu estou sendo acompanhada por 4 advogadas de fora, doutora Isabela Borges, doutora Bruna Borges, doutora Alice Bianchini e doutora Ana Paula Trento. Eu preferi ir porque o meu agressor produz a própria defesa, então eu iria estar de frente com ele e eu preferi me poupar e poupar de uma sabatina, porque é uma defesa totalmente feita por homens. Foi o que aconteceu, uma revitimização, mais do que esperado, né? Por mais que tenhamos um estudo, tenhamos já um julgamento com perspectiva de gênero, com né, certo acolhimento, eu percebi que houve uma tentativa, né, do judiciário, mas que por pressão um pouco assim da defesa não foi tão respeitado, mas transcorreu normalmente, certo? Tem um episódio ainda nessa audiência que eu ainda não posso falar, mas que eu vou voltar aqui para falar sobre isso. Mas eu queria dar uma explanada assim. Eu vejo muitas mulheres, eu fui muito julgada por mulheres. E aí não, eu ainda vou falar só sobre isso. Não a gente fala muito sobre o machismo feminino. E eu escutei de uma amiga minha, jornalista também, Gleice Queiroz, que eu cito eu agradeço. Sim, Gleice, É, Gleice. maravilhosa. Ela fala, Bruna, não existe machismo feminino. Existem mulheres que reproduzem o machismo. E realmente é. Entendeu? Então elas ouvem, escutam, né? O meu caso foi assunto de mesa de bar por muito tempo, assunto de muitas conversas, muitas especulações. Então, assim, hoje eu consigo lidar muito bem com isso, não me atinge mais, mas teve uma época que machucou bastante. Mas hoje eu não, mas assim, o que eu mais fiquei triste, fico ainda triste hoje, a maioria dos comentários são de mulheres que deveríamos nos unir, E darmos as mãos. Foi isso que eu conversei com Ana, né, do Madan, essa semana. A gente precisa caminhar junta. Nós, mulheres, precisamos. Os homens têm essa corporatividade, né, essa amizade, a broderagem,
né? E nós mulheres não, nós somos as primeiras a se levantar e julgar enfim. E eu tô aqui para fazer 1%, aquele trabalho de formiguinha para tentar mudar um pouquinho. Este é o programa Batom em Prosa, o programa que conecta mulheres e empodera vidas. Estamos entrevistando a advogada Bruna de Holanda. Se você tem alguma pergunta, use o chat do nosso Instagram, tá legal? Você viveu o impacto, Bruna, do sensacionalismo da mídia, Letras né? garrafais. E o que esse tipo de tratamento lhe trouxe de experiência, Nossa, né? De aprendizado? é, Como é, a gente estava falando de a jornalista Cleice Queiroz, né? Então vamos sim, falar um sim. pouquinho sobre isso. É, eu escolhi voltar aqui porque eu sei que você trabalha com muito respeito e muita responsabilidade, Deise. Mas, infelizmente, o jornalismo sergipano, ele deixa muito a desejar. Eu fui muito mais bem tratada de fora para dentro do que daqui do meu próprio estado. Então, as manchetes, os recortes, as montagens foram bem, como é que eu posso dizer? Eu só consigo falar uma, assim, uma coisa. Sensacionalismo e produção de conteúdo, engajamento, sem responsabilidade, né? Não, sem nenhuma responsabilidade, né? Eu já estava sofrendo, já tinha sofrido abuso, né? Tudo meu vazou, inquérito, meu próprio boletim de ocorrência com meu telefone, com meu endereço, jornalistas na minha porta. Jornalistas, eu digo jornalistas porque tem muita gente que eu achava que era jornalista e não era jornalista, era apenas um comunicador sem formação, enfim, e isso me pegou assim um pouco desprevenida, eu não sabia o que era isso. E aí eu fui muito mais bem respeitada pela mídia externa do que do meu próprio estado. E o que é que você tirou de aprendizado agora? A questão da exposição, a mídia, A como é que é? exposição, de certa forma, ela veio primeiro aquela live minha, eu já estava exposto. Nos grupos de WhatsApp de advogados, todo mundo sabia quem era quem. Então, quando eu fiz aquele vídeo, todo mundo já sabia quem que era eu, no meio de advogados e no meio jurídico. Então, ali foi um grito de socorro. Eu não me arrependo da forma que eu fiz, mas eu acho que hoje eu teria muito mais cuidado com quem eu conversaria pós aquilo, sabe? Então, teve gente que me utilizou da minha dor, ganhou dinheiro com a minha dor. Desculpa, mas foi isso mesmo que aconteceu, literalmente. Ao longo do último ano, você transformou sua dor, né, em uma fonte de inspiração para outras mulheres. Como você disse, muitos relatos, pessoas começaram a lhe procurar porque elas viram a tua dor e elas já tinham passado por Sim, algo semelhante, né? Isso influenciou na sua visão sobre o papel do advogado com os seus clientes? totalmente. Totalmente. Meu nicho já era voltado para mulheres. Eu advogava no direito de família para mulheres. Raramente eu advogava para um homem, a não ser que fosse um acordo, algo já pré-estabelecido. Mas eu sempre advoguei para mulheres. E hoje eu volto a advogar no âmbito criminal, só que para somente mulheres, no que diz respeito à violência doméstica, violência sexual e todo e qualquer tipo de violência para com mulher. E meu olhar mudou para tudo, não só para advocacia, mas eu fiquei muito mais sensível, sabe? Quando eu recebo alguém no meu escritório, eu sei que aquela pessoa passou por uma dor, senão não estaria ali. O advogado, ele só surge, a figura do advogado só surge quando existe um problema, quando existe uma lide, existe um conflito. Se não existe conflito, não existe dor, não existe qualquer impedimento, qualquer
pedra no caminho, não existe advogado. Então, hoje o meu olhar é muito mais sensível, é muito mais aguçado, muito mais perspicaz. Eu consigo identificar rápido quando tem algum assunto mais sensível, sabe? Dentro daquela conversa, dentro daquele atendimento. Falar em acolhimento, para você, houve algum avanço no acolhimento de vítimas de violência, advogadas, né, da OAB Sim, Sergipe, sim. depois do seu caso? Então, quando aconteceu logo depois da minha live, a diretoria da gestão passada, que mudou pouca coisa, né? Mudou alguns membros, né? Daniel, o presidente, continua, e alguns membros agora em outras posições. O conselho foi renovado, ele se reelege. A princípio, fizeram um documento com todas as medidas que tinham tomado. Houve um equívoco ali, eu não sei o que foi que aconteceu, mas houve um equívoco ali quando se pronunciam. Primeiro, não respeito o lapso temporal, me expõe mais ainda, né? O que eu fiquei chateada foi porque não houve uma nota de repúdio, mas sim uma nota de explicação. E todas as vezes que existe um crime contra a mulher, uma violência contra a mulher, sempre é uma nota de repúdio. E eu era da casa, eu era gestão, eu era membro, eu era, né, do conselho, eu não sei o que aconteceu. Me leva a pensar outras coisas que todo mundo já sabe, né? Mas esse documento que foi protocolado na OAB Federal, na OAB Nacional, né? Ele narra e tem, né, algumas conversas, né, demonstrando que teve um acolhimento que não teve, mas depois aí voltam atrás e acertam. Acertam em que ponto? No acolhimento, não. Já tinha passado o tempo, né? Mas hoje recebo um acompanhamento da Caixa de Assistência dos Advogados, né? E por conta desse documento que foi protocolado lá, de forma, não sei se como sanção ou como opinativa ou indicativa, foi criada a Procuradoria da Mulher, que eu achei, assim, um Ah, avanço. Um avanço, porque nós, mulheres advogadas, né, não só mulher advogada, mas eu posso falar com propriedade, é um meio muito masculino e muito machista, muito cheio de dogmas e aquilo ali, e se você não for assim, não tiver com aquela roupa, então a gente sofre muito no nosso dia a dia, então assim, não só no exercício da profissão, mas como mulher advogada também, como mulher, né? Então, foi criada a Procuradoria, foi criado o protocolo de acolhimento da mulher advogada vítima de violência doméstica ou vítima de violência sexual, né? Foi um avanço. Tenho que reconhecer isso. É, a, Toda a Comissão de Direito e Defesa da Mulher, acho que passou por uma repaginação. Hoje tem uma sala de acolhimento lá que não tinha uma sala de acolhimento, porque muitas mulheres têm vergonha, passa pelo processo, pelo estupro, pelo abuso, tem vergonha, tem medo, né? Enfim, precisava desse espaço, hoje tem, né? É uma pena que eu não fui convidada para nada disso, para participar. E eu acho que esqueceram, para que isso tudo existisse hoje, alguém sofreu a violência. Que fui eu, e eu não fui, não participei. e Queria, que falasse, e que eu né? tenho muito a agregar, né? Aliás, eu tenho muito a contribuir, né? Porque quando a gente vive na pele, a gente nós temos uma expertise a mais, entendeu? Então, por isso que hoje eu tô emprestando a minha voz para outras instituições, como Madan e como outras que surgirem futuramente, né? E eu vou emprestar minha voz, vou emprestar os meus canais para que a gente possa gritar, né? Gritar e falar sobre o que está acontecendo, para que a gente possa educar. Né? Na outra entrevista eu falei muito, a gente fala muito em desconstrução,
a gente está no momento de construir mesmo e educar, né? Uma sociedade menos machista, mais igualitária, né? Mais que veja a mulher como uma pessoa igual ao homem, sem diferenças. O e-book menciona o impacto que ocorreu na relação com sua filha, Sim. né? Como é que você lidou com essa situação em família e que aprendizados surgiram ao longo desse processo? Na época, Bia tinha 13 anos e eu tinha explicado do meu jeito para ela o que estava acontecendo, porque eu fiquei internada uns 2 dias. E ela, mãe, o que está acontecendo, tal. E ela, a gente sempre teve um diálogo muito bom. E eu expliquei do meu jeito para ela. Eu não falei de estupro, eu não falei de violência, né, propriamente dita. Eu só disse que mamãe não estava bem, que precisava de um tempo, mas que mamãe ia ficar bem, porque ela me via chorando bastante, enfim. E aí ela recebe no grupo da escola a mensagem com a minha foto, com a foto do agressor, né? O que circulou, né? Enfim. E aí ela, mãe, é você, tal, no grupinho dos amigos da escola, né? Enfim, aí eu tive que parar, guardar um pouquinho minha dor ali naquele momento para poder ser mãe ali e explicar a ela o que estava acontecendo realmente. Então eu tive que abrir o jogo. Abrir o jogo literalmente para ela. Eu estava poupando porque eu não queria que ela soubesse daquela forma, mas aconteceu e eu tive que guardar um pouquinho minha dor no bolso e engolir o choro e explicar a ela o que estava acontecendo. Realmente, é isso mesmo, foi isso, fui eu. Foi, é porque estavam falando que era uma advogada, eu não sabia. Fui eu, certo? Aconteceu isso. Na medida do compreendimento dela, do entendimento dela, da compreensão dela, mas não foi fácil, porque não é criança, adolescente não é fácil. Então se isso foi muito comentado em mesa de bar, imagine nas escolas, né? Enfim. Mas graças a Deus e a gente conseguiu contornar. Eu tive muito apoio dos pais das minhas filhas. Eu fui casada 2 vezes que eu também cito o nome deles, não, são meus amigos, e, e eu agradeci muito a eles porque eu tive todo o suporte. Tinha dias que eu não conseguia levantar da cama, de dor no corpo, era dor na alma, e eu não conseguia levantar. E teve meu segundo esposo, meu segundo ex-marido, Vinícius, ele ia lá, pegava as meninas, saía. Vamos passear, me botava no carro atrás, não fazia nada, só fazia chorar, as lágrimas caíam e eu só respirava, só existia. Em algum tempo, por algum tempo eu só fazia existir. E aí me ajudou bastante. Meu Ronilson também me ajudou muito, me ajuda muito até hoje. E assim, eu tive um suporte com E para eles. encerrar, Bruna, que mensagem você gostaria de deixar para mulheres que estão enfrentando o que você já enfrentou, ou que buscam coragem para se erguer de alguma maneira desse trauma? Não silencie. Eu também queria falar um pouco do documentário que eu participei, Quebrando o Silêncio. Willas, me perdoe. O Willas que produziu, junto com um jornalista. Ele vai ser lançado, ele já foi lançado na Câmara de Vereadores lá em Itabaianinha, que foi de onde eles receberam esse recurso. Sim. Tem muita gente boa nesse documentário, tem delegada, tem professora, né? Tem Bruno, uma parte, uma vítima ali falando, né, de como foi o meu lado emocional, como fica, e tá muito bem produzido.
tá muito tocante, tá muito emocionante, tá. Vai ser lançado ou já Eu lançou? tô querendo, tô conversando com Vamos saber, eles né? pra gente Traz pra lançar gente, tá? aqui em Aracaju. O link eu vou disponibilizar para você colocar, se alguém quiser. Eu Sim. também vou deixar o link do Quebrando o Silêncio, do documentário nas minhas redes. Tá muito bonito, tá muito sensível, tá muito bem produzido. E eu falo no documentário, seu silêncio beneficia quem? Toda vez que eu silenciei, uma parte de mim morreu. Todas nós já sofremos algum tipo de abuso. No trabalho, na escola, na faculdade, dentro de casa, na rua, no ônibus. Toda vez que eu silenciei, uma parte de mim morreu. E o que eu digo, não silencie, porque todo silêncio só beneficia o agressor. Ok, muito Ai, obrigada, obrigada a Bruna. você, Muito Deise. obrigada por você vir. E quando tiver o lançamento, vem aqui de novo no Batom e Prosa, tá legal? Assistindo aí, viu, minhas amigas. Ah, que ótimo! Muito obrigada, gente. Acabamos de entrevistar a advogada Bruna de Holanda, que falou para a gente sobre coragem, novos caminhos. Muito obrigada por sua participação no Batom e Prosa. E nossa transmissão continua, hein? Tá ok, Bruna? É isso mesmo, a gente vai continuar. E daqui a pouquinho temos uma conversa como uma especialista em gestão de pessoas. Isso mesmo. Ariene Santos, ela que foi indicada por vocês em nossa enquete no Batom e Prosa Underline. O Batom e Prosa tem o apoio cultural da FUNSECOM, Governo de Sergipe e Tio Agência de Desenvolvimento e Expansão de Negócios para Mulheres. E se você quer saber um pouco como funciona essa agência, nossa última live, né, no feed, a Gabriela Almeida, ela conta para gente um pouco como é o processo, tá bom? Ou você acessa o Instagram do @batom e prosa underline ou o @2up Grup para mais informações. E vamos para a nossa segunda entrevista. Bem, Entrevista. boa noite. Você que está chegando agora, né? Nosso programa segue inspirando e conectando mulheres. Agora temos o prazer de receber Ariene dos Santos, uma referência em gestão de pessoas. Ariene, ela é CEO da A3 Consultoria e Gestão Pessoal, idealizadora do projeto Fazer o Bem, Faz Bem. Ela foi entrevistada, escolhida por vocês aí que participaram da enquete no nosso story. Boa noite, Ariane, seja muito bem-vinda ao Batom e Prosa. Muito E, obrigada por essa oportunidade. E é isso. primeiro, eu queria saber como é que você soube, né, que seu nome estava lá na nossa enquete. Vamos lá. Na Como é que foi? verdade, minha amiga Valquíria, né? Valquíria Gualberto, né? Maravilhosa, ela tá online nos assistindo. Eu sei, E Valquíria, que foi nossa entrevistada sim, também, a Valquíria. a gente Prazerzão. conversou, né? E ela me indicou, né? E aí começaram as indicações. E quando a gente manda para a família começa, né, a impulsionar. Ah, você merece estar lá, eu vou lhe indicar. E aí começou as indicações lá também. Ah, que bom. Eu fico muito feliz que você aceitou o nosso convite, tá? Ariane, o que é que despertou em você essa paixão assim por gestão de pessoas e o desejo de transformar carreiras, que eu acho que é parte da sua função, né? Da sua carreira.
É isso mesmo. Na verdade, desde eu trabalho na área de departamento pessoal há mais de 15 anos. E há 8 anos eu fui desafiada em uma determinada empresa, não só o departamento pessoal, mas também a parte de recursos humanos. Então, a parte de conversar com pessoas, lidar com pessoas e com sentimentos, a parte de você atender, ser os recursos humanos de uma empresa, fez uma diferença imensa, né? Eu comecei a ser moldada. E aí eu comecei esse desafio. Em 2022 eu tive o desafio de contratar algumas pessoas na minha área e eu não conseguia encontrar, né, na parte de departamento pessoal. Então eu fiz alguns cursos, comecei a especializar algumas pessoas com a minha formação para poder capacitar essas pessoas para entrar no mercado. Então a gente fazia os cursos no Vida do DP, iniciando a vida no DP, que é no departamento pessoal, para que essa pessoa fizesse o curso, se capacitasse e conseguisse entrar no mercado de trabalho. Então, de lá para cá, eu consegui, foi criando um amor por isso, por capacitar, por levar pessoas, conseguir reconectar pessoas, entrar no mercado de trabalho. E de 2022, que foi quando eu comecei mesmo a trabalhar, não só dentro da empresa, mas fora também, que veio esse amor, assim. A frase que você mencionou para a gente colocar no post, muitas vezes Deus já colocou o chão, mas o medo com a falta de fé não permite colocar o pé. Essa mensagem, ela reflete momentos importantes da sua vida, da sua carreira. Sim, na verdade essa frase eu sempre escutei assim: "Ah, Deus já colocou o chão, coloca o pé, só vai", né, o chão já tá. E às vezes a gente acha que não, né, a gente fica com medo, a gente fica achando que não vai dar certo, e o medo segura a gente e a gente não consegue dar um passo à frente. Então, desde do ano passado, algumas chaves foram viradas, né, eu comecei a virar algumas chaves, e o medo foi ficando um pouquinho de lado, porque a gente não perde o medo, né. E aí eu saí da empresa em novembro para poder dar continuidade à A3, que a A3 ela já existe desde 2022, mas ela não tinha o poder que ela tem hoje. Então eu dei esse pontapé porque Deus já tinha colocado o chão, eu só estava com medo de colocar o pé. E aí eu coloquei o pé no chão que Deus já tinha colocado. Eu tive a fé e hoje eu estou colhendo, né, frutos do que eu plantei. Então é sobre isso, essa frase. Você teve que superar a depressão, né? E vencer a ansiedade. Que estratégias mais importantes e eficazes que você utilizou para a recuperação dessa, desse problema, né? E também como é que essa experiência impactou na sua atuação profissional? Eu acho que tem um impacto aí, né? Tem muito impacto, sim. Na verdade, eu passei por 2 processos, né, da depressão. O primeiro processo, eu já era adolescente, né, então o que me acolheu mesmo, né, como a Bruna citou na frase dela, são as pessoas, as mulheres, as pessoas que estão ao nosso redor. E eu tenho mulheres poderosas, empoderadas ao meu redor, né, minha irmã, minha mãe. Então, no período do meu primeiro processo depressivo, eu tive minha mãe e tive minha irmã. E quando eu passei por esse processo, na verdade, eu não cuidei, não tratei, e aí ele voltou um período depois, alguns anos depois, eu tive uma recaída, e quando eu tive essa recaída, o que me levantou de fato foi a religião, né? Eu me converti, então eu sou cristã hoje, e eu fui através da depressão, a depressão me levou e hoje eu levo essa cura, né? Assim, eu me considero uma pessoa curada da depressão. A gente passa pela ansiedade, e a ansiedade são emoções, né, que a gente precisa. Ela faz parte da nossa vida, mas hoje ela é controlada na minha vida. E hoje, inclusive, eu venho de palestras agora no Janeiro Branco e eu falo muito sobre. Então, eu levo para as empresas o quanto que a gente pode ser curado
porque é sobre nós, né? É sobre o que eu quero e o que é que você quer. Quais são as emoções que você quer que predominem sobre a sua vida, né? Então, a princípio, foi sim a religião, né? Eu busquei a Cristo e depois foram os apoios, né? Eu fui pro psicólogo, eu consegui fazer tratamento e depois do tratamento, a atividade física. Então, eu me apeguei a algumas atividades físicas, né? Hoje, minha irmã mais velha, ela é minha inspiração na parte de correr, ela corre. E minha tia também, ela também faz corrida de rua. Então, eu sempre achei uma loucura, né? Ver aquele pessoal correndo, eu disse, Senhor, esse pessoal é meio louco, fica correndo assim do nada. E aí eu comecei o ano passado, né, a correr, porque eu voltei a ter as crises de ansiedade. E durante esses períodos, né, essas corridas, eu comecei a me libertar. Então eu vi ali uma fuga. Então hoje eu faço tanto a corrida de rua, como eu faço CrossFit e faço também alguns dias academia. Atleta! Estamos entrevistando a especialista em gestão pessoal, Ariane Santos, da A3 Consultoria em Gestão Pessoal. Ariane, na sua experiência de recrutamento e de seleção, né? Início de ano. Então, muita gente já está dizendo assim: agora vai, eu vou conseguir um emprego, eu preciso de um emprego. Muita gente desempregada, infelizmente, principalmente nesse início de ano. Você, qual é a diferença assim, entre você recrutar um pessoal? O que é que as pessoas, o que é que falta? Que muita gente diz que tem uma fila, mas as pessoas, quando a gente vê, o pessoal tem dificuldade de encontrar alguém De que verdade. preencha a vaga. De verdade, hoje está faltando pessoas que realmente queiram trabalhar. Porque hoje eu tenho algumas empresas com as portas abertas, a gente faz recrutamento e a gente não consegue fazer essa seleção para poder preencher essas vagas. Por quê? Na verdade, tem pessoas, hoje, as pessoas elas não estão preocupadas com o futuro, né? Elas têm aquele presente, o que o governo oferece, o que recebe de uma outra fonte, e acaba não querendo, né, criar o vínculo na empresa. Por exemplo, eu quero trabalhar, mas não assino minha carteira porque eu não quero receber formalmente, né? Então acaba que a empresa também não vai perder vai ser, como é que se fala? Vai ser autuada por fazer de uma forma errada e a falta de capacitação mesmo. As pessoas, os jovens, eu falo jovens, mas, né, eu levo até os 30 anos, porque tem pessoas que não têm a capacidade de conhecer o que é um computador, não tem a curiosidade de se capacitar nesse sentido. Então, hoje falta mesmo a capacitação. Ariane, ainda existe, né, a discriminação contra mulheres grávidas e mães no mercado de trabalho. E a gente sabe, né? Agora, que conselhos você daria para essas mulheres que enfrentam esse tipo de desafio quando ela chega num processo seletivo, que ela percebe numa entrevista, por exemplo? Eu vejo duas posições, né? Eu vejo como foi dito, né? Mulheres, elas se discriminam. Então, tem muitas mulheres que fazem o processo de seleção, que elas já fazem essa discriminação com as candidatas. E existe também empresas que são direcionadas, né? Tem diretores do sexo feminino que também já faz essa seleção. Ah, eu prefiro que seja homem, eu não quero que seja mulher porque tem filho, porque tem TPM, porque, né? E do lado da candidata, existe também aquelas que acabam se desleixando. Essa é a palavra, assim, não busca. Porque hoje eu tenho um filho de 5 anos, né? Ele está assistindo na casa da minha irmã. E ele, depois que ele nasceu, cresceu em mim mais a responsabilidade. Então, eu acredito que uma mãe, quando vai procurar um emprego, ela tem que ir buscar com a responsabilidade de uma mãe. Eu tenho essa visão. Então, quando eu faço essa seleção durante um recrutamento, eu entendo que, por ser mãe,
a responsabilidade seria maior. Então, a busca, ser pontual, não perder a oportunidade de estar ali na empresa, de dar o seu melhor para você crescer. Você trabalhar com mentoria e montagem de currículos, né? Preparação para entrevistas também de emprego. Quais são os erros mais comuns que você observa e como é que a gente pode evitá-los, né? Os erros mais comuns é achar que você pode colocar tudo no currículo. Tipo, se eu tenho minha busca é para uma área administrativa, eu tenho que colocar as minhas experiências do administrativo. E quando eu envio o currículo com foco em alguma vaga, eu preciso colocar no assunto qual é a vaga que eu estou me candidatando. Então, existem algumas vagas e eu vou colocar, segue meu currículo. Então, quando a gente vai direcionar o currículo, inclusive eu fiz, né, montei junto com uma amiga essa semana de nutrição. Se eu sou nutricionista, minha área é nutrição, eu não preciso focar em situações. Trabalhei com estoque de uma loja de sapatos, por exemplo. Então, eu preciso focar o meu currículo para a área que eu estou direcionando. Se eu tenho um direcionamento, se eu tenho um alvo, eu preciso organizar o meu currículo para esse alvo. Então, eu quero fazer para uma outra área. Então, você pode ter vários currículos. Organiza o seu currículo de acordo com a área que você busca. Agora me diz, muita gente diz que modelo não importa, que você pode botar foto, pode fazer o que você quiser. Inclusive, tem vários modelos na internet, né? Em todos esses editores online. Isso realmente é necessário? Você tirar uma foto, botar uma foto, o pessoal olha isso. Existem vagas e vagas, né? Se eu tenho uma vaga de recepcionista, pode sim, você pode colocar uma foto, mas que seja uma foto real, né? Às vezes a gente coloca uma foto no currículo que é uma foto do Instagram, e quando a pessoa chega a gente nem conhece, né? Não é a mesma pessoa que está ali. Então precisa ser uma foto real, uma foto executiva, uma foto simples e que seja organizada, né? Eu vou mandar um currículo com a foto inteira. Tem gente que coloca a foto inteira, né? Sem noção, assim. Se você não vai, se não é para algo que vai selecionar por conta do seu corpo, não precisa estar seu corpo. Não é uma vaga de modelo, né? Então você só vai colocar se de fato a vaga exige. A vaga é para um auxiliar administrativo e pede que tenha experiência. Eu vou colocar no currículo que se pede a experiência. E minha cara, meu rosto, vai mudar alguma coisa? Acredito que não. O recrutador ele precisa avaliar o currículo e não a foto, né? Não vai ser por foto que você vai ser selecionado. E a questão do etarismo ainda é forte? É um pouco. É um pouco. Quando ela fala é um pouco, mas qual é o grande problema de não se aproveitar a experiência? Acho que é a forma como você Principalmente leva. mulheres, né? É a forma como você leva, né? Você às vezes vai e acha que tem que ser da forma que você sempre soube, da forma que você sempre fez, e precisa que. E não é, às vezes a gente consegue adaptar, né, a forma como você trabalhou, como eu quero que você traga essa informação e esse serviço. Então, a gente consegue montar, né, e moldar essa situação. Mas existem empresas que, infelizmente, e aí vem de cima, né, que possuem líderes que não são capacitados o bastante para isso. E aí isso reflete bastante. Porque se eu não tenho um líder que vai saber me olhar e fazer a avaliação de acordo com o que você precisa, eu também não tenho como entrar na empresa. Então, para eu poder fazer um recrutamento e uma seleção, eu não posso ser simplesmente um líder, eu preciso entender sobre o perfil que eu estou buscando. Você é idealizadora do projeto Fazer o Bem Faz Bem, né? Conta só um pouquinho, a gente já está em cima da hora, mas dá tempo ainda. Conta pra gente um pouquinho sobre esse projeto e quem pode participar. O fazer o bem, ele é algo que veio no meu coração,
né? Desde 2022 também a gente começou. Eu entrego sopa na rua. A gente começou, na verdade, entregando sopa nas ruas, a moradores de rua. Porém, chegou um momento que uma determinada colaboradora, ela tinha ido para o Hospital da Criança, lá no Siqueira Campos, e ela disse, Ariane, eu não tinha R$ 1 para tomar uma água, e fiquei até ser atendida, porque demorou bastante, sem poder me alimentar. Então, da hora que eu saí de casa com minha criança passando mal, até a hora que eu entrei para poder ficar internado e conseguir um retorno lá dentro de uma alimentação, eu quase que ficava internada com minha filha. Então, isso tocou no meu coração. E eu disse, então, não é sobre rua, é sobre hospitais. E aí a gente leva para a porta dos hospitais. A gente faz, na verdade, minha mãe e minha irmã, elas fazem a sopa, que eu não sei fazer sopa, eu só sei entregar. Elas fazem a sopa com muita excelência e a gente faz essa entrega. E durante 2 vezes no ano, que é no final do ano, Dia das Crianças e em Natal, a gente adotou um povoado em Laranjeiras, que é Camaratuba, e a gente leva Dia das Crianças brinquedo, roupa, a gente faz um dia de diversão para as É crianças. realmente um projeto social, né? Agora, para a gente encerrar, tá legal? Gostaria de deixar alguma mensagem para quem está em busca de uma colocação no mercado de trabalho. O que que você diria a essa pessoa que está aí já? Tem muita gente que já está até desanimando, né? Acontece muito isso. Como é que você poderia dizer a essa pessoa o que é que ela precisa realmente focar? Eu diria o seguinte, quando você for, tenha foco. Se você vai entregar um currículo, saiba o que você quer. Porque muitas vezes a gente vai fazer uma entrevista e existem algumas vagas. E quando a gente pergunta qual é a vaga, a pessoa sempre diz: ah, qualquer uma serve. Então, se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. E a gente precisa de pessoas que tenham foco, que saibam o que quer. Ah, eu vou escolher a vaga mesmo precisando? Não. Não é sobre escolher, é sobre ter um posicionamento, é sobre saber o que é que você gosta de fazer e o que você vai entregar para a empresa com excelência. Ótimo! É, gente, agora sim, acabamos de entrevistar a especialista em gestão pessoal, Iraneide Santos. Muito obrigada por sua presença aqui no Batom e Prosa, por aceitar nosso convite. Vocês, hein, que elegeram a Iraneide. Muito obrigada. Vocês com certeza sabiam o que queriam. Esses sabiam, né? Gente, a nossa enquete continua, tá bom? Esta semana é a última semana. Então, se você tem interesse em indicar uma mulher incrível, como a Ironese, que possa trazer alguma coisa super importante aqui no Batom e Prosa, coloca no nossos stories. Daqui a pouco, com certeza, amanhã, depois, vai ter a nossa enquete e você pode colaborar com o nosso programa. Muito obrigada, Iraneide. Muito obrigada mesmo por sua participação aqui no Batom e Prosa. Chegamos ao final do Batom e Prosa de hoje, tá, gente? Agradeço a todas e todos por participarem, acompanhar até agora. Agradeço o apoio de nossos parceiros, Funsecom, Governo de Sergipe, a Tio Upgrup, e obrigada à PUP Estúdio. Muito obrigada a vocês e até a próxima terça. Boa noite.